E aí, pessoal? Hoje vamos embarcar numa viagem diferente, os 10 países mais desafiadores e perigosos para o turismo no mundo. Não é sobre julgar, mas entender como conflitos, crises e restrições extremas tornam esses destinos quase impossíveis para viajantes comuns. Então prepara a pipoca e vem comigo conhecer os lugares mais complicados do planeta. Em 10º lugar da nossa lista está o Afeganistão, um país que carrega em seu território uma das histórias mais antigas e complexas do mundo. Com uma herança milenar, o Afeganistão já foi um importante ponto de passagem da Rota da Seda, conectando civilizações e culturas. Suas cidades guardam vestígios de impérios antigos, e sua cultura é marcada por tradições ricas e únicas. No entanto, nos dias de hoje, o país se tornou sinônimo de instabilidade, conflitos constantes e risco extremo para qualquer visitante. Décadas de guerra civil, invasões estrangeiras, a ascensão e queda do Talibã e uma infraestrutura turística praticamente inexistente transformaram o Afeganistão em um dos destinos mais perigosos do planeta. A violência, os atentados e a presença de grupos armados tornam qualquer viagem uma aposta arriscada. As restrições severas, especialmente para mulheres, são uma realidade dura. A liberdade de ir e vir é limitada. E ameaças constantes de sequestro, ataques terroristas e repressão afastam qualquer possibilidade de turismo seguro. O medo e a insegurança fazem parte do cotidiano da população local. Apesar disso, o Afeganistão possui paisagens naturais impressionantes, como as montanhas do Hindu Kush, e um patrimônio cultural de valor inestimável, como os Budas de Bamiyan e o artesanato tradicional. Infelizmente, toda essa beleza e riqueza cultural acabam sendo ofuscadas pela brutalidade do cenário atual. O povo afegão, apesar de todas as adversidades, mantém a esperança de dias melhores. O país precisa de paz, estabilidade e reconstrução antes de poder receber visitantes de braços abertos. Por enquanto, o Afeganistão é um destino para ser admirado à distância, seja por sua história fascinante ou por sua resiliência diante das dificuldades. E assim, o Afeganistão abre nossa lista dos destinos mais perigosos do mundo, lembrando-nos da importância da paz e da esperança para o futuro. Em 9º lugar da nossa lista está a Síria, um país que já foi símbolo de riqueza cultural e histórica no Oriente Médio, mas que hoje carrega profundas cicatrizes deixadas por anos de guerra civil. Antes vibrante, repleta de mercados movimentados, ruas cheias de vida e tesouros arqueológicos, a Síria era um destino fascinante para viajantes do mundo todo. Cidades como Damasco, uma das mais antigas do mundo, e Alepo, famosa por sua arquitetura e cultura, eram verdadeiros centros de convivência e história. Palmira, com suas ruínas milenares, atraía turistas fascinados pela grandiosidade do passado. Hoje, tudo isso foi drasticamente transformado. Prédios históricos foram reduzidos a escombros. Mercados outrora cheios agora estão vazios. E monumentos que resistiram por séculos foram destruídos em poucos anos de conflito. O conflito fragmentou o país em diferentes zonas de controle, tornando qualquer deslocamento interno extremamente perigoso. Checkpoints militares, estradas destruídas e áreas de confronto constante dificultam até mesmo o acesso a necessidades básicas. Ataques aéreos, sequestros, explosões e uma infraestrutura praticamente colapsada fazem parte do cotidiano sírio. A insegurança é constante e a população vive sob ameaça diária. O turismo, que já foi motivo de orgulho nacional e fonte de renda para milhares de famílias, hoje é apenas uma lembrança distante. Placas turísticas abandonadas e locais históricos vazios mostram o quanto o país mudou. Visitar a Síria atualmente é não só arriscar a própria vida, mas também desrespeitar o sofrimento de um povo que enfrenta perdas incalculáveis.
Por tudo isso, a Síria permanece inacessível, marcada pelas cicatrizes profundas de sua guerra civil. 8º lugar. Iêmen, palco da pior crise humanitária do mundo segundo a ONU. O país enfrenta uma guerra civil devastadora há anos, mergulhando milhões de pessoas em uma situação desesperadora. Fome, doenças, falta de água potável e destruição fazem parte do cotidiano da população, que luta para sobreviver em meio ao caos. Entrar no país é quase impossível, com fronteiras perigosas, aeroportos fechados e controle militar rígido. Bombardeios constantes, sequestros e a ausência de assistência consular tornam qualquer viagem impensável e extremamente arriscada. Apesar do potencial turístico incrível, com paisagens únicas e cultura milenar, a prioridade agora é a paz e a chegada de ajuda humanitária urgente. Por enquanto, visitar o Iêmen está fora de questão. O mundo não pode esquecer essa crise. 7º lugar. Somália, famosa mundialmente por sua pirataria marítima, especialmente no Golfo de Aden, onde ataques a navios e sequestros de tripulações se tornaram frequentes nas últimas décadas. Além disso, o país enfrenta décadas de guerra civil, resultando em destruição generalizada e instabilidade política. O Estado é considerado falido, com grupos armados como o Al-Shabaab, controlando partes do território e promovendo terrorismo. Sequestros de estrangeiros e ataques a jornalistas são comuns, tornando a vida de visitantes e moradores extremamente arriscada. Não existe infraestrutura turística e hotéis funcionam sob forte esquema de segurança. Viajar entre cidades só é possível com comboios armados e escoltas militares. Apesar das praias paradisíacas e cultura rica, a insegurança domina. Somalilândia, região autônoma, é mais estável, mas não reconhecida internacionalmente. No geral, a Somália é considerada território proibido para turistas, sendo um dos destinos mais perigosos do mundo. 6º lugar. Coreia do Norte, o país mais controlado do mundo. Visitar esse destino é uma experiência única, mas cheia de desafios e restrições. Só é possível entrar por agências autorizadas, sempre acompanhado por guias do governo, que monitoram cada movimento dos visitantes. O roteiro é totalmente fixo, sem espaço para desvios ou escolhas pessoais. Qualquer tentativa de sair do planejado pode resultar em prisão ou deportação imediata. Não há acesso à internet, os passaportes dos turistas são retidos, e o contato com moradores locais é praticamente impossível. O clima é sempre tenso, com olhares atentos e pouca liberdade, tornando a viagem desconfortável e longe de ser um passeio de lazer. Por todos esses motivos, a Coreia do Norte está na nossa lista de países que você nunca vai querer visitar. 5º lugar. Sudão do Sul, a nação mais jovem do mundo, nascida em 2011 com esperança, mas rapidamente mergulhada em uma crise profunda. Desde sua independência, o país enfrenta guerra civil, violência étnica e instabilidade política quase constantes. Acordos de paz são frágeis e frequentemente rompidos, deixando a população em clima de medo e insegurança. Milhares de pessoas foram deslocadas e muitos vivem em campos de refugiados. A infraestrutura é quase inexistente. Estradas perigosas, hospitais sem recursos e falta de acesso à água potável dificultam a vida diária. Riscos de sequestro, doenças como malária e cólera, além de confrontos armados, afastam qualquer turista. Apesar do potencial natural incrível, com savanas e vida selvagem únicas, tudo permanece inacessível. O país ainda luta para se reconstruir, com projetos de educação e moradia tentando trazer esperança. Por enquanto, Sudão do Sul é um destino para ser observado de longe, torcendo por dias melhores. 4º lugar. Líbia,
lar de ruínas romanas espetaculares e um deserto fascinante. Antes de 2011, o país era governado por Muammar Gaddafi com mão de ferro, mantendo uma estabilidade relativa, mas à custa de repressão. Com a Primavera Árabe e a queda de Gaddafi, a Líbia mergulhou em um caos profundo. O vácuo de poder abriu espaço para milícias rivais e grupos extremistas disputarem o controle do território. Não existe um governo central forte, e o risco de sequestros, confrontos e violência é altíssimo. As fronteiras são perigosas e o turismo praticamente desapareceu. O patrimônio histórico, que já foi orgulho nacional, está ameaçado e muitos sítios arqueológicos foram saqueados ou destruídos. Enquanto a instabilidade persistir, a Líbia permanece fora do mapa turístico mundial, aguardando dias melhores. Terceiro lugar, República Centro-Africana. Apesar de ser rica em diamantes, ouro e urânio, o país é devastado por conflitos, pobreza extrema e instabilidade política. Desde a independência, a República Centro-Africana enfrentou sucessivos golpes de Estado, rebeliões e violência sectária, tornando a vida cotidiana imprevisível e perigosa. A presença de forças internacionais tenta conter a violência, mas o governo controla pouco além da capital. O restante do território é dominado por grupos armados como Seleka e Anti-Balaka, que impõem bloqueios e cobram pedágios ilegais. Fora de Bangui, estradas são perigosas e vilarejos inteiros foram abandonados. Parques nacionais como Zanga Sangra abrigam gorilas e elefantes, mas são inacessíveis sem forte aparato de segurança. A infraestrutura turística é praticamente inexistente e o país permanece um buraco negro no mapa para visitantes, com vastas áreas desabitadas e avisos de perigo por toda parte. Para turistas, a República Centro-Africana é um dos destinos mais inacessíveis e arriscados do mundo. Segundo lugar, Iraque, o berço da civilização, onde nasceram a escrita e as primeiras cidades. Apesar de sua importância histórica, o país foi devastado por décadas de guerras, sanções e terrorismo, especialmente após a invasão de 2003 e o surgimento do Estado Islâmico. O cotidiano ainda é marcado por checkpoints militares, explosões e o constante risco de sequestros, tornando a vida civil desafiadora. Apesar de esforços de reconstrução em cidades como Mossul e Bagdá, a instabilidade política e a presença de milícias dificultam o progresso. Sítios históricos e cidades sagradas continuam recebendo peregrinos, mas o turismo internacional permanece praticamente inexistente. O perigo constante supera qualquer recompensa de visitar um lugar tão importante para a humanidade. Por isso, o Iraque segue firme na lista dos países que você nunca vai querer visitar. Primeiro lugar, Venezuela, um país que já foi símbolo de prosperidade e riqueza na região. Localizada ao norte do continente, a Venezuela possui paisagens deslumbrantes, cidades vibrantes e uma cultura rica, mas, infelizmente, hoje enfrenta uma das piores crises de sua história recente. O colapso econômico é visível em todos os aspectos do cotidiano. A hiperinflação faz com que o dinheiro perca valor rapidamente, tornando até itens básicos inacessíveis para muitos. Supermercados com prateleiras vazias, longas filas para conseguir combustível e a escassez de produtos essenciais são cenas comuns. Além disso, a falha dos serviços públicos, como eletricidade e água, dificulta ainda mais a vida dos moradores e de qualquer visitante. No entanto, o maior desafio para quem pensa em visitar o país é a criminalidade. As taxas de homicídio estão entre as mais altas do mundo, e os sequestros relâmpago são uma ameaça constante, especialmente nas grandes cidades. A sensação de insegurança é permanente, afetando tanto locais quanto estrangeiros. A instabilidade política agrava ainda mais a situação. Protestos frequentes, repressão policial e confrontos nas ruas aumentam os riscos para quem está de passagem.
O clima de tensão é palpável, e a imprevisibilidade dos acontecimentos torna qualquer viagem uma aposta perigosa. A infraestrutura turística, que já foi referência na América do Sul, está praticamente destruída. Hotéis abandonados, atrações turísticas deterioradas e praias desertas mostram como o turismo foi afetado. A insegurança generalizada anula qualquer vantagem que o país poderia oferecer aos visitantes. É realmente triste observar tanta beleza natural e riqueza cultural se tornando inacessíveis. A Venezuela possui lugares únicos, como o Salto Ángel e o arquipélago de Los Roques. Mas hoje, esses destinos estão fora do alcance da maioria dos viajantes. Por todos esses motivos, a Venezuela lidera nossa lista de destinos a evitar no momento. Esperamos que, no futuro, o país possa se reerguer e voltar a receber turistas de braços abertos. E assim terminamos nossa jornada pelos 10 países mais desafiadores para o turismo. Todos têm culturas e histórias incríveis, mas a segurança é prioridade. Que um dia possam florescer e receber visitantes em paz. Agora quero saber, qual país você adicionaria ou tiraria da lista? Comente aqui. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para mais vídeos como este. Valeu e até a próxima!